Olá, gente. Vamos lá dar continuidade agora à nossa aula de história, ok? Já concluímos a de português, agora vamos para de história, certo? Hoje nós vamos falar sobre os aedos e griots. São duas palavras bem diferentes, né? Que a gente não tem o hábito de ouvir. Em diversos povos antigos e atuais, há pessoas que transmitem oralmente conhecimentos e informações para a comunidade. Okay? Então, são pessoas que fazem os recontos da tradição, né? Oralmente, elas recontam histórias, fatos ocorridos na comunidade que elas viveram, histórias que elas ouviram dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, certo? Então, esse é o nome que é dado a essas pessoas, nesses dois tipos de povos, né? Agora vamos ver o que é cada um deles. Os aedos era o nome dado aos artistas gregos antigos que compunham uma história e as cantavam para diversas plateias há cerca de 2.800 anos atrás. Okay? Então, na Grécia, tinha esse hábito de que eles pegavam uma história e musicavam ela, criavam uma música, né, para ser contado essa história, esse caos. E aí nasceram os aedos, né? Aqui forminx, instrumento utilizado pelos aedos gregos para contar histórias há 2.800 anos. É tipo uma harpa musical, certo? E aqui os griots. Em vários países africanos há centenas de anos, griot era o nome dado a pessoas sábias que eram responsáveis por transmitir oralmente a história e os conhecimentos de seus antepassados, certo? Essa gravura representa um griot africano de Mali, publicada no livro O Mundo é Cidades e Pessoas, cerca de 1890, data essa foto, ok? Também utilizavam a harpa. Na musicalização, eles encontravam uma forma de atrair as pessoas, né? De fazerem serem melhor notados. E aí recontavam as histórias, os fatos ocorridos, repassando assim a sua cultura. Como os contos que a gente às vezes escuta, os nossos pais, os nossos avós contarem pra gente. E aí eu já falei para vocês que esses contos ficam guardados na nossa memória e que depois vão ser recontados para outras gerações também, certo? Fazendo assim um repasse da cultura. Agora vocês vão ver na questão 1 que ele está pedindo para apontar uma diferença e uma semelhança entre esses dois tipos de figuras, né, de pessoas que viveram naquela época, os aedos e os griots, ok? E aí vocês vão observar, dentro do que a tia explicou, do texto e dentro das gravuras, quais são as semelhanças e as diferenças que existem entre esses dois personagens, ok? Em diversas comunidades no Brasil, em diferentes tempos, haviam pessoas responsáveis por transmitir oralmente os conhecimentos de geração em geração. Contudo, nas últimas décadas, a presença dessa forma de transmissão de conhecimento vem diminuindo na maior parte do Brasil devido a diversos fatores, como a expansão de novos meios de comunicação e o desinteresse da nova geração em assumir esse papel. Para tentar retomar a importância da transmissão oral de conhecimentos, foi criada em 1995, em algumas comunidades brasileiras, uma associação chamada Grãos de Luz e Griot,
O nome da associação foi dado em homenagem aos griots africanos. Uma das ações dessa associação é o projeto Griots Aprendizes, abordado na notícia abaixo. Jovens ajudam a resgatar a tradição oral. Os griots aprendizes estão descobrindo as histórias dos mestres da cultura e reaprendendo a escutar, na tentativa de se reconectar com o saber que pode ser transmitido pelas narrativas orais. Nessa busca, eles acabam por se encontrar e se reconhecer na ancestralidade das tradições transmitidas oralmente. Thaís Antônio, Transmissão Oral de Tradições está ameaçada, né? É um livro que ela publicou, um artigo, que está disponível nesse endereço eletrônico. Foi publicado em 2013, certo? Aí, gente, a gente observa a importância do papel desse projeto, né? Dessas pessoas que estão fazendo esse projeto acontecer. Porque uma parte do conhecimento ela fica registrada em livros, né? É repassado pelos livros, pelas escolas, mas algumas informações, algumas partes da cultura não ficam nesses registros, elas ficam apenas no registro das memórias. E aí, se ninguém repassar, as gerações futuras vão ficar sem ter esse conhecimento. E aí a história desses povos vai sendo apagada, né? Geração após geração. Por isso a importância da gente sentar, conversar com os filhos, recontar histórias que aconteceram conosco, que foram contadas pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, para manter essa cultura viva, certo? Um dia, futuramente, os seus filhos vão sentar com os filhos deles e fazer esse reconto também, mantendo essa tradição, né? Essa cultura viva de repasse da história, certo? Então, agora a gente vê aqui uma pequena reflexão no ponto 2, uma pergunta. Qual a importância do projeto Griots Aprendizes? Aí, com suas palavras, você vai explicar por que é importante esse trabalho que está sendo realizado, ok? Na comunidade em que você vive, há pessoas responsáveis por transmitir oralmente os conhecimentos de geração em geração? Se sim, registre onde e como é feita essa transmissão oral. Ok? Então você vai pensar se na comunidade existe algum espaço que faça um trabalho parecido com esse e vai relatar aqui para nós, tá bom? Agora a gente vai para uma outra parte da cultura, né? Que foi o avanço que houve no registro da história, certo? Dos copistas à tipografia. Nós falamos agora há pouco da cultura sendo repassada oralmente. Mas e a cultura escrita? Como é que foi feito? Como surgiu, né? Vamos lá. Além da transmissão oral, os conhecimentos e as informações podem ser transmitidos também pela escrita. Há cerca de 1000 anos, em diversas partes do mundo, a produção escrita era realizada manualmente pelos copistas, geralmente com penas de ganso. Esses registros eram chamados de manuscritos, ok? Então, os primeiros registros eram feitos em peles de animais, escritos com tintas rústicas. Não tinha caneta, lápis, eles escreviam com a ponta de uma pena. Então, foi toda uma mobilização que os homens da época fizeram, porque perceberam que se não registrassem, se não colocassem em algum lugar para ser guardado, o conhecimento deles ia ficar perdido no tempo. E aí eles começaram a registrar, né, isso, a escrever isso. E aí as primeiras pessoas que começaram a fazer isso foram os copistas, ok? Nós vamos observar aqui essa imagem, né?
Em cima tem tipo um brasão de um local onde eram realizados esses trabalhos, né? E temos aqui 2 homens sentados fazendo a escrita. Essa era uma das atividades que era reservada somente aos homens. As mulheres não tinham direito a muitas outras atividades, inclusive a essa, ok? Mulheres não podiam estudar, não tinham voz na sociedade, não eram representadas politicamente. Então, assim, era muito limitada a participação da mulher no cenário antigo. Essa gravura do ano 1000, que representa monges copistas europeus, né? Eram homens ligados à igreja, que faziam esses registros por possuírem conhecimento, estudos em outras áreas e aplicaram esse conhecimento ao registro, ok? Vocês vão observar a imagem e depois vão me dizer que instrumentos os copistas estão utilizando para escrever o manuscrito. Por que manuscrito? Manuscrito porque era escrito à mão, ok? Aí você vai observar na imagem e vai me dizer se ele está usando uma caneta esterográfica, uma caneta tinteiro, uma pena de ganso ou um lápis, ok? Isso foi no início. Como é que se iniciou esse processo de escrita? Com que instrumentos, ok? E aí no item 2 você vai me dizer, na sua opinião, produzindo registros escritos manualmente, as pessoas conseguiam produzir uma grande quantidade de manuscritos e de livros? Será que era rapidinho para fazer tudo isso? Ou demorava bastante tempo? Quando você vai fazer uma atividade copiada, é bem rápido para você fazer ou demora um pouco mais? Certo? Vamos pensar um pouquinho e elaborar nossa resposta da segunda questão. Então, vamos lá. Seguindo, a produção de manuscritos era longa e demorada, gerando uma pequena quantidade de livros. Esses livros eram destinados apenas a uma pequena parcela da sociedade, ok? Só os reis, a elite feudal, as pessoas da alta sociedade é que tinham direito a ter acesso aos livros, né? É diferente de hoje, que todos vocês, nas escolas principalmente, têm acesso a uma grande variedade de livros. Então, vamos aproveitar, hein, gente? Em 1447, um alemão chamado Johannes Gutenberg criou uma forma de produção de documentos escritos chamada tipografia ou imprensa. A criação da imprensa permitiu maior rapidez na produção de livros, ampliando a sua qualidade. Então ele criou tipo um carimbo, Gutenberg. Um carimbo que fez com que os livros fossem feitos mais rapidamente. Era criado a primeira chapa, né, em ferro, em aço, não sei em qual material, que esse material era passado uma tinta por cima e depois era colocado contra o papel. E aí rapidamente nascia mais uma folha de livro, não esperava ser copiado à mão novamente, que nem antigamente era feito, antes da invenção da tipografia, ok? Então hoje os jornais impressos ainda utilizam esse método, mais evoluído, é claro, com outros equipamentos mais modernos, mas que ainda utiliza esse método da impressão, que foi a ideia principal da tipografia feita por Johannes Gutenberg, ok? Quem era o público leitor? Vamos lá ver na terceira questão. Havia naquela época a necessidade de investimentos para montar as oficinas que faziam as impressões e também a necessidade de um bom investimento para a compra de obras impressas, coisa que poucos dispunham. Havia poucos letrados, pessoas com capacidade de ler e de interpretar os textos, ou seja, o público leitor. Ok? A gravura do ano de 1800, que representa a prensa utilizada por Gutenberg para imprimir letras no papel, ok?
Então, gente, aqui a gente vê a diferença que nós temos hoje da nossa história para a história passada, né? Até no século passado, eram poucas as pessoas que tinham acesso à escola, que tinham acesso ao aprendizado, né? E isso limitava também o acesso delas à informação, à cultura, ao pensamento crítico, o que hoje é diferente, né? Então, é mais um incentivo para a gente aproveitar a época em que nós nascemos, as possibilidades que nos estão sendo apresentadas, tá certo? Vocês têm o livro, têm o caderno, têm caneta, têm professores, têm escolas, têm famílias, tem toda uma estrutura para aprenderem a ler e a interpretar. E aprendendo a ler e a interpretar, tudo que se apresentar de curiosidade para vocês, vocês vão conseguir compreender através de pesquisas. Que é uma outra ferramenta que a gente tem hoje muito forte, né? Com a questão da internet. Então, nós temos um leque de possibilidades, muitas possibilidades de aprendizagem, de exploração desse conhecimento. Então, vamos aproveitar, gente, certo? Vamos reservar um tempo diário para essa leitura, para essa escrita, para essa compreensão do que estamos lendo, do que estamos vivendo. Porque esse é um tijolo muito importante na construção da personalidade, da história, da aquisição do conhecimento de vocês, ok? Vamos em frente. De acordo com o texto, todos tinham condições de comprar as obras impressas. Você vai pensar um pouquinho sobre o texto e sobre o que a tia falou e registrar aqui sua resposta. E no item B eles estão me dizendo que a maioria das pessoas sabiam ler e interpretar textos. Isso é verdade? Ou não? Como que era que acontecia? Ok?